Se preparando. Tá meio fraca essa bateria hoje. Amém. Glória a Deus. Quem recebeu aí na primeira? Ó. Fiquei impactado com essa jovem, hein? É difícil, né? Ver uma menina, né? Quase uma criança pregando desse jeito. A gente vê uns na internet aí, mas que olha, né? The of the King aí não rola não. Mas essa aí me impactou. Gente, vamos orar? Começar o nosso segundo período. Que agora, olha, eu peguei uma palhinha dos preletores aí, ó. Peguei um spoiler deles ali, vai ser, ó. Amém? Vamos orar? Então feche teus olhos. Senhor Jesus, obrigado, Pai, por essa oportunidade. Mais uma vez, o Senhor nos colocou aqui como corpo, como família, como irmãos, sem dominação, sem placas, mas como igreja do Senhor. Nós te agradecemos porque o Senhor nos deu o privilégio de te servir. O Senhor nos amou primeiro, como foi dito aqui ontem, e por isso nós te amamos. Nós entregamos esse período de conferência em tuas mãos. Que seja feita aqui a tua vontade, Pai. O que o Senhor separou para essa tarde. Nós estamos aqui de coração aberto e preparados para tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Nós já te agradecemos desde já. Recebe nossas palmas, Pai. O Senhor seja louvado em nome de Jesus. Amém. Se ativa.
Comece a adorá-lo. Comece a declarar o quanto Ele é bom, o quanto Ele é maravilhoso. Só o Senhor é bom, Jesus. Nós invocamos, Senhor, a Tua presença. Se mova neste lugar. Passeie em nosso meio, Yahvé, Yahvé, Yahvé. Vai enchendo os corações com a Tua presença. Vai enchendo da Tua presença. Vai quebrando o jugo de escravidão. Vai quebrando, Yahvé. Nós exaltamos o Teu nome. Se adorarmos o Teu nome. Vamos cantar se adorarmos. Se adorarmos, Deus se manifestará. Se clamarmos, se buscarmos, se manifestará. Se adorarmos, Deus se manifestará. Se clamarmos, se manifestará. Se buscarmos, se manifestará. Se adorarmos, Deus se manifestará. Se clamarmos, clame o nome dEle. Busque a presença. Se adorarmos, Deus se manifestará. Se manifestará. Se buscarmos, Deus se manifestará. Yahvé, Yahvé se manifestará. Se manifestará. Rafa se manifestará. Se manifestará. Yahvé se manifestará. Jireh se manifestará. Rafa se manifestará. Se manifestará. Só a igreja. Yahvé se manifestará. Jireh se manifestará. Rafa se manifestará. Yahvé, Yahvé se manifestará. Jireh se manifestará. Rafa se manifestará. Se manifestará. Exaltamos o Teu nome. Teu nome é o mais alto. Teu nome é maior. Teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos. Teu nome é sobre todos. Governos, Teu nome é sobre todos. E os anjos clamam, Santo, toda a criação. Santo, exaltado és. Santo, Santo pra sempre. Santo, sim ao Rei dos Reis. Santo, Santo pra sempre. E os anjos clamam, Santo. Adore ao Senhor. Em uma só voz vamos clamar. Santo é santo.
a minha igreja onde eu batizei, onde eu dei meus primeiros passos na fé. Como é bom rever os meus irmãos que eu amo tanto. E eu fiquei, Senhor, o que o Senhor quer? Porque eu acredito que cada um que está aqui tem uma porção de Deus para dar essa noite. E eu fiquei pensando, Deus, o que o Senhor quer que eu diga? Revela o teu coração para a gente. E me veio muito forte João 15:15. O Senhor falou muito comigo que já não lhe chamamos mais de servo, mas de amigos. Porque o servo não sabe o que o Senhor faz. Mas o meu amigo, eu conto todos os segredos do meu Pai somente para os meus amigos. E o Senhor está nos perguntando hoje: você quer ser o meu amigo? Não apenas o servo, mas amigo. Eu sei que você me serve, eu sei que você está, mas eu quero caminhar. Eu quero que você desfrute da minha presença. Eu quero que você descanse. Eu quero um relacionamento. Não por obrigação, mas por amor. Eu quero que você caminhe comigo por amor. E veio muito forte João 15:15. Porque é somente quando nós fazemos por amor, mas não por obrigação, mas por amor, nós conseguimos obedecer. E Senhor, como nós nos tornamos o seu amigo? Meu amigo é aquele que faz a vontade do meu Pai, os meus mandamentos. Esse é o que me ama, aquele que cumpre os meus mandamentos. Mas é tão difícil, Senhor, nós tentamos. Nós somos tão falhos, Deus, nós tentamos. Como nós podemos pedir, Senhor? Nós queremos ser o seu amigo. Nós queremos sim ser a sua amiga. E o Senhor me levou para Salmos. Um jeito que nós podemos pedir. Quando Ele fala: cria em mim, Senhor, um coração puro. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Devolva-me, Senhor, a alegria da tua salvação. Cria em mim um espírito pronto a te obedecer. O Senhor quer nos resgatar a alegria da salvação. Senhor, resgata a alegria da tua salvação. A alegria da tua salvação, Senhor. Porque nós sabemos que é somente na tua mesa, Jesus. O Senhor está chamando a sua igreja para sentar à mesa. O Senhor está chamando a igreja para sentar na mesa. Porque às vezes nós ficamos em volta da mesa e esquecemos de sentar, de desfrutar do banquete do Senhor. Porque nós não somos mais servos, mas amigos. Nós somos amigos, Jesus. Declare comigo. Em casa, na mesa, em meio aos meus irmãos, eu descobri a extensão
só te conheci quando aprendi a desfrutar. Os meus esforços não te compram, meu ministério não te compra, as minhas obras não te compram. Eu só te conheci quando aprendi a descansar, quando aprendi a desfrutar, quando aprendi a caminhar, quando aprendi a viver em ti, quando aprendi a descansar em ti, Jesus. Somente em ti, Jesus, porque eu nasci pra te adorar, nasci pra te adorar, pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Só as vozes pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci. Declare o mais alto, mais alto. Jesus, meu prazer te louvar nos átrios. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Cante mais uma vez isso, igreja. Adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Levante suas mãos. Pai, nos perdoa, pois nós perdemos essa essência, Deus. Pois nós nascemos para te adorar, para te glorificar, para exaltar o teu nome. E nós, como igreja, temos falhado nisso, Pai. Perdoa, Pai, porque nós somos falhos. Nós somos tão pequenos perto do Senhor. Mas pela tua misericórdia nós estamos aqui hoje para dizer sim a tudo isso que o Senhor tem preparado para essa casa, para essa cidade, para essa nação. Em meio ao caos, Deus, em meio à guerra, nós estamos aqui para te servir. Obrigado, Senhor. Derrama sobre nós, Pai, uma porção a mais, Deus. Nos perdoa, Pai, por ter sido falhos com o Senhor. Que o Senhor possa trabalhar os nossos corações, Pai, nessa tarde e nessa noite que virá. Eu sei que o Senhor tem algo poderoso para essa igreja, Pai. Nós nos colocamos aqui dispostos a tudo aquilo que o Senhor tem para nos falar. Obrigado, Jesus, até agora. Aleluia. Aplauda o Senhor Jesus. Glória a Deus.
Glória a Deus. Aleluia. Vamos lá? Sem mais delongas. Vamos já pro fogo. O homem, não sei, eu acho que ele tá meio nervoso, hein? Mas vai ser benção. Pastor Cris, pastor da ICB Portão. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Um amém foi para mim. Amém? Glória a Deus. Aê. Dá um abraço nessa pessoa que está ao seu lado. Diga que bom que você veio hoje. Vamos fazer um entreveiro aí agora. Que bom que você está aí nessa conferência. Glória a Deus. Deus é bom. Deus é maravilhoso. Aê, que bom que você veio. Que bom que você veio aí, família. Maria. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Isso aí. Deus é bom e o diabo não presta. Né? Deus é maravilhoso. Irmãos, eu estou com um brulho no estômago, eu pensei que era fome. Fui ali, ganhei um pastel e não era fome. Mas eu creio que esse medo tem que ter, né? Quem não tem medo, quem não tem as manhas não entra nessa não, né? Irmão, pode sentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Obrigado, meu. Feche seus olhos agora. A pergunta é, para que você veio a este lugar? Por que você pagou R$40 de inscrição? Por que você pagou essa camiseta aqui? Eu nem lembro, é R$60? 55. Você consegue se responder ou não? Por que você pagou R$40 para estar aqui? Por que você pagou essa camiseta para você usar? Você consegue se responder? Por que você fez isso? Que essa final de tarde seja um momento onde você vai se responder literalmente o porquê você aceitou Cristo como seu único suficiente Salvador. Que esse final de tarde possa ser um divisor nas águas na sua vida para o resto da sua vida. E que você vai ter convicção que literalmente quem está contigo é o Jesus, o Todo-Poderoso. Querido Deus, nós te colocamos, Senhor, e eu me coloco à disposição do Espírito Santo, Pai. Que este momento, Pai, seja o Senhor na minha vida. Que é tudo aquilo que o Senhor colocou no meu coração, tudo aquilo que o Senhor colocou sobre a minha vida, fez eu me aquebrantar literalmente, Pai. Eu possa transmitir, Senhor, aos meus irmãos que aqui estão, de uma forma clara, Senhor, objetiva, Senhor, e que o Senhor possa ter liberdade, Senhor, Pai, a partir deste momento, Senhor, falando já no íntimo do coração deles, Senhor, e que este momento, Senhor, como foi todos os outros momentos, desde ontem, Pai, sejam impactantes na vida deles, Senhor, e que eles sejam alcançados pelo Seu amor, que eles sejam transformados pelo Seu amor, e que eles sejam impactados pela Sua presença, Pai. Que este momento que nós estamos aqui, Senhor, não é um momento qualquer, não é um momento, Senhor, Pai, onde eu passo simplesmente horas, não é um momento, Senhor, onde eu não tenho o que fazer e eu venho para cá, é um momento onde eu estou na presença dos reis, do Senhor dos senhores, na presença do Pai, que me acolheu e acolheu todos vocês que estão aqui, e é por isso que nós temos que aproveitar. É por isso que nós temos que dar o nosso melhor, porque há momentos, vai haver momentos que nós não vamos estar mais reunidos neste lugar. E como nós vamos adorar se não existir o templo? Como não vamos impactar a vida se não existir o templo? Senhor, libera a Sua presença neste lugar. Assim eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Esse amém foi para mim de novo. Amém? Glória a Deus. Irmãos, quero aqui deixar os meus agradecimentos primeiramente, né, a Deus, a minha esposa que está sempre ao meu lado. Cadê ela? Está lá, né? E ela tem me incentivado muito, tem me apoiado muito na loucura, além de vir para cá, para Curitiba, né? Mas ela está sempre ao meu lado nos momentos mais difíceis, mas momentos bons também,
Então louva a Deus pela vida dela, pelo missionário, pela missionária, nos dá essa confiança de estarmos aqui no campo deles, né? E louva a Deus pela vida deles, que tem nos ensinado muito esse pouco tempo que nós estamos aqui. Amém? Ao Fábio e à Adria que nos deram essa oportunidade de estarmos aqui, que Deus possa derramar sobre a vida deles muita graça do Senhor, e que eles possam ter a paciência de esperar, que eles vão ser muito grandes aqui nesse campo, em nome de Jesus. Amém? Já são, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, essa mensagem que eu vou trazer para vocês hoje, e neste lugar, talvez é uma forma diferente do que foi falado. Alguém lembra do que foi ontem, a palavra de ontem, não? O que era? Primeiro amor. E hoje? Primeiro amor, né? Então foi falado sobre essa questão da presença, do primeiro amor, de estarmos no primeiro amor, o que é o primeiro amor, o que faz eu me afastar. Hoje eu anotei umas mensagens, né? Ontem eu anotei bastante, mas umas frases, irmão. O trabalho para Deus está fazendo você perder a presença de Deus. É forte, irmão, né? Então tem algumas coisas que a gente está fazendo já igualzinho bebê reborn. Faz porque tem que fazer, né? Igual, irmão, você não está programado para fazer só simplesmente aquelas coisas que você já faz. Você tem que fazer além daquilo que você já faz. O Senhor pede para nós, quando andar alguém pede para andar 1 milha, nós temos que andar o quê? 2. Se alguém pedir um abraço para você dá um abraço, mais um abraço ainda, né? Então essa mensagem, irmão, Deus me deu uma visão dentro da minha casa, eu pedindo para Deus, dá uma mensagem que vai lá no íntimo da alma, né? E primeiro fale comigo. E aí eu tive um desconforto lombar, e eu estava assistindo uma série, sabe aquela série de advogado, irmão, que faz você pensar e tudo? Aí surgiu uma frase, Deus falou comigo. Digo, glória a Deus. E eu dobrei o joelho, comecei a orar, comecei a ver o que Deus tinha mandado, fui falar para a pastora lá na cozinha, chorando, irmão, mas chorando. Daí ela, por que estão chorando? Eu disse, Deus falou comigo. Daí ela falou, por quê? Eu disse, não, que eu pedi uma mensagem para falar na conferência, e Deus falou comigo, e glória a Deus por isso. E daí eu passei para ela algo assim, bem superficial, mas daí tinha outro problema, como eu vou montar a mensagem? Né? Eu não queria montar qualquer mensagem também, né, irmão? Sabe aquela mensagem que você fala assim, Deus te ama, e glória a Deus por isso, amém? Não, irmão, isso daí eu estou cansado. Daí eu falei, Miss, vem para cá, vem almoçar comigo que me ajuda, né? Aí eu expliquei para ele me ajudou, né? Metade da mensagem me ajudou, ele falou, agora é contigo, filho, agora se vira aí, e ore e peça, e jejue, e peça para Deus começar a orientar você. Então essa mensagem, irmão, eu creio que vai ser para que você possa guardar no seu coração. Amém? Deus quer manifestar a sua presença através da sua vida. Quem crê, diga amém. Amém. Esse amém foi para mim. Quem crê, diga amém. Amém. Amém, glória a Deus. Atos capítulo 5, versículo 14 ao 16, na NVI, lá fazendo um favor. Glória a Deus. Uma multidão de homens, volta lá no, isso aí, em número cada vez maior, homens e mulheres criam no Senhor e lhes eram acrescentados, de modo que o povo também levava os doentes às ruas e colocava em camas e macas, para que, ao passar Pedro, quem que passava? Pedro, pelo menos a sombra dele, né, projetasse sobre alguns. 16, fluíam também multidões das cidades próximas a Jerusalém, que levavam os seus doentes e atormentados por espíritos imundos, e todos eram curados. Através da sombra de Pedro, pessoas eram curadas. Amém? Eu quero um caboclo aqui, para nós fazer uma dinâmica aqui. Quem que é? Vem aqui, Fábio. Isso aí, Fábio. É bom de teatro, Fábio? Não? O Elvis vem cá, Elvis. Isso aí, Elvis. Vem cá, Elvis. Ontem não dançou, não quis dançar, né? Ontem não quis dançar, vem cá, Elvis. Vem cá. Vem aqui em cima, Elvis.
Eles vão ter que adivinhar. Então, se eles adivinhar, você vai fazendo dessas caras aqui, ó. Daí vocês vão falando que cara que ele está fazendo. Triste. Alegre, né? Isso, preocupado. Tá doente, isso aí. Com muito dinheiro, aí, ó. Com pouco. Com pouco dinheiro, né? Ah. Vai lá. Apaixonado, isso aí. Não vou acertar, né? Não vou acertar. Quem sai do... Pode falar. Não falar, não. É, só isso daí. O que o encontro é? Quando uma pessoa sai do encontro, como que ela fica? Enfoguetada, né? Deu, chega. Obrigado. Irmãos, a nossa vida, ela transmite algo. Transmite expressões na nossa vida. Quando nós estamos tristes, estamos com aquela cara de bolacha, né? Tô triste, né? Quando estamos alegres, estamos alegres pra caramba. Né? E aí você vai fazendo as suas expressões, porque através da sua vida, você transmite algo. Através das suas expressões, você transmite algo. E isso também nós podemos falar que nós somos um canal aonde passa algo sobre nossas vidas. Nós somos um canal. Isso quer dizer que nós, pelas situações que nós estamos vivendo, nós expressamos os sentimentos através das nossas atitudes. Então, da situação que eu vivo, eu transmito através das minhas atitudes. E isso faz com que eu se torne um canal. E esse canal seja visível aos olhos das outras pessoas. Amém? Assim como, né, todo mundo estudou física, isso foi o missionário que me ensinou. Como lençol freático, irmão. Ele jorra água, né? Ele joga água suja ou limpa? Água suja ou limpa? Limpa. Então ela joga água limpa, purificada, irmão. Aquela água que é outro gosto, né? Se não é aquela água da torneira, né? Joga. Então assim nós também em relação ao reino de Deus. O reino de Deus é puro. O reino de Deus é gostoso de estar lá. É uma presença diferente, irmão. É um gosto diferente. É o reino de Deus que vem as virtudes de Deus sobre nossas vidas. Então nós somos um canal aonde passa a presença de Deus através de nós para alcançar alguém. Então, como o lençol freático que passa aquela água purificada, que vem até nós, para saciar a nossa sede, para sim, nós ir lá, né, e a presença de Deus sobre nossas vidas. Então nós somos um canal que aonde passa a presença de Deus, atinge outras pessoas. Amém? E isso é visível ou não é? É visível, irmão, é visível. Quem sai do encontro com o amor de Deus, sai purificado lá, sai com outra cara. Mas daí passa ali 3 horas, você foi, né? Diga misericórdia. Não, daí passa um tempo. Tem pessoas que passou pelo encontro, já não tem mais aquela chama no coração. Então, Deus quer se manifestar no seu plano físico e visível, em ambientes, através de pessoas, através de mim e de você. Amém? Como também em animais ele quer se manifestar. Até em animais ele se manifesta. Até na mula, né? Quem conhece a história da mula aí sabe. João capítulo 7, versículo 38.
Vamos ler todos juntos? Vai lá no 3. 1, 2, 3. No seu interior fluirão rios de água viva. Quem crê em mim, como diz as Escrituras. Qual seria a expressão de uma, e expressões e atitudes de uma pessoa que estão fluindo rios de águas vivas? Vocês podem me ajudar ou não? Que expressões seriam de uma pessoa que está fluindo rios de água viva? Alegria, o que mais? Mansidão, amor, paciência, o que mais? Transformação, paz, o que mais? Vamos lá. Contentamento. Só gratidão, isso aí, pastora Cida, ajuda aí. Uma pessoa que transmite isso, cara, ela transmite tantas coisas boas, tantas coisas que hoje, para nós fazer isso, talvez para alguns é um esforço fazer, mas não deveria, porque nós somos um canal, e esse canal está na presença de Deus, e teria que fluir a presença de Deus. Então ela se manifestará, como a música que nós cantamos aqui, né? Coisas da natureza do reino de Deus. Mas se ela não estiver ligada ao reino de Deus, o que ela se manifesta? O que ela manifestará? Se essa pessoa não estiver ligada ao reino de Deus, às manifestações do reino de Deus, ela está ligada ao reino das trevas, ao império das trevas, ao império maligno. E o que ela vai transmitir? Coisas malignas, irmão. Coisas que vai entristecer ao coração da outra pessoa, em vez de trazer coisas alegres. Estão me entendendo? Então, se ela estiver ligada ao império das trevas, ela se manifestará coisas da natureza malignas. Então, nós precisamos decidir hoje e ver da nossa vida, sairá virtudes do reino de Deus ou virtudes do império das trevas. É forte, né? Por quê? Porque todo mundo está apaixonado aqui agora, né? Deu ontem e hoje, se ninguém se apaixonou por Jesus, então, irmão, daí, né? Aí nós podemos fazer outra conferência na semana que vem. Mas todo mundo está apaixonado aqui, irmão. Voltou ao primeiro amor. Mas tá, voltei. E daí? O que acontece? Né? Então são virtudes que saem de mim, que revelam em qual reino que eu estou recebendo, né? A água que sai de mim. Porque quando eu marquei aqui, em Tiago 3,3 fala assim: acaso pode sair de mim água doce e água amarga ao mesmo tempo? Não. Porque numa fonte não pode jogar água suja e limpa ao mesmo tempo. Então, através de mim e de você, que somos apaixonados por Cristo, que estamos ligados à videira, que estamos falando do Senhor, falando da presença dEle, pode sair água suja da nossa boca? Pode sair virtudes que degradam a presença de Deus? Pode sair atitudes que entristecem o coração do nosso irmão? Através de nós, pode sair coisas malignas? Não. Nós estamos ligados à videira. Estamos ligados ao rio que flui águas vivas, águas limpas. A vida de uma pessoa não pode fluir virtudes do reino de Deus e virtudes do império das trevas ao mesmo tempo. É uma escolha dentro dela que ela tem que escolher. Não é possível você usar os ambos, né? Como essa água aqui, ela está limpa. Posso tomar? Posso. Aí se eu vim aqui colocar o dedo, não tomo mais. Quem que toma aí? Você toma. Mas se eu colocar o dedo, você toma?
Por quê? Uma água limpa sacia a sede de alguém, irmão. Ela é pura, purificada. Então, assim como a fonte natural não pode produzir dois tipos de água, né, de qualidade diferente, nós também não podemos ser guiados por princípios contraditórios, que vai contradizer aquilo que nós cremos. É ou não é? Se nós cremos um Deus poderoso, um Deus que é amor, um Deus que é alegria, um Deus que é paz, um Deus que é união, que é unidade, um Deus que em vez de julgar, Ele vai lá, Ele é a justiça, e nós fazemos tudo o contrário. Que fonte nós estamos sendo? Que água que nós estamos jorrando? Quem está comigo, diga amém. Amém. Eu acho que está meio pesado, missionário. Estão tudo quieto. Ou seja, uma pessoa constante, tomando decisões que alinham ela com o reino de Deus, ela vai refletir, através das suas virtudes, o reino de Deus. É ou não é? Amor, compaixão, paz, unidade, esperança, justiça, acolhimento, comprometimento, responsabilidade, e tudo isso com alegria. Tudo isso, e isso muito mais, né? Agora, mais uma pessoa que está alinhada à fonte do império das trevas, ela estará refletindo egoísmo, violência, ciúmes, diga misericórdia, injustiça, falta de perdão, desunião, fala mal da outra pessoa, fofoca, e outras coisas mais, que não deveriam estar dentro do reino de Deus. As atitudes de uma pessoa revelam ela por si só, sem precisar ela abrir a boca. Aqui eu anotei uma frase que Deus me deu na quarta-feira. Suas atitudes revelam a água que você está bebendo, irmão. E isso faz com que eu me veja, e isso falei para mim mesmo, que água que eu estou bebendo. Porque se a água da vida, eu tenho que jogar água da vida. Agora, se eu estou bebendo rios do TikTok, rios do Instagram, palavra de um pastor que eu nem sabe quem eu sou, não, né? E eu só ouço aquilo que eu quero ouvir, só vejo palavra aquilo que eu quero ouvir, aquilo que sacia e massageia meu coraçãozinho, né? Irmãos, não estou sendo transformado coisa nenhuma, estou bebendo água suja. A água limpa vem de alguém que me conhece, que quer ver eu crescer, que quer ver eu evoluir, que quer ver eu, em nome de Jesus, ser transformado. E com o exemplo dessa pessoa, eu caminho junto com ela. Então, Jesus, lá em João capítulo 4, versículo 13 e 14, fala assim: Jesus respondeu: quem beber dessa água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida inteira, pela vida eterna, perdoe, pela vida eterna. Então aqui ele está falando com quem? Uma mulher num poço, e aí ele fala para ela assim: se você beber dessa água, você vai se tornar ter sede, mas se você beber da água que eu lhe der, você nunca mais terá sede. Ao contrário, dessa água tornará, né, uma fonte de água, e que você vai jorrar para a vida eterna. Então Jesus está falando, Ele é a fonte da água da vida, e através de nós vai alcançar outras pessoas. Mateus capítulo 12, versículo 30 fala assim: aquele que não está comigo, está contra mim, irmão. Então, quando nós estamos em Cristo Jesus, e nós decidimos isso, nós somos alcançados por Ele, nós temos que transmitir o que Ele faz, o que Ele é, nós temos que isso, porque nós temos que estar a favor dEle. Diz a palavra de Deus que nós temos que ajuntar, e não espalhar. Amém? Vamos lá.
Pedro, nós ouvimos falar de Pedro. Quem conhece a história de Pedro aí? Amém? Glória a Deus, vamos falar sobre ele agora. Então precisamos aprender como Pedro. Servimos, somos servos e pessoas que deveriam fluir essa presença de Deus, como Pedro, naquele momento, que não era a sombra que curava, era o que estava nele, era o poder de Deus, que através dele alcançava as pessoas. Não era a sombra que curava, era o que estava nele. Diga assim, que está em mim, cura pessoas. Atos capítulo 5, versículo 15, nós vamos voltar lá, fala assim: de modo que o povo também levava os doentes às ruas e colocava nas camas e macas, e para que pelo menos a sombra de Pedro projetasse sobre alguns enquanto ele passava. Então pessoas eram curadas sobre a sombra de Pedro, através da sombra de Pedro tinha o poder de Deus. Então tudo que se tornou referência para a nossa vida, Pedro se tornou referência para a nossa vida, e ele nos ensina que a presença de Deus é a coisa maior de todas as coisas que nós buscamos. Não é outra coisa, é a presença de Deus. Então nós voltamos ao primeiro amor, temos a presença dele, e agora? E agora nós manifestamos isso. Agora nós temos atitudes que demonstram que eu tenho isso. Agora eu saio na rua, irmão, e abraço o meu inimigo e falo: Jesus te ama. Agora abraço o meu vizinho, que talvez briga com a mulher e fala assim: cara, Deus quer transformar seu casamento. Então através de mim fluirão rios de água viva. Por quê? Porque eu estou buscando a presença de Deus, estou apaixonado por Ele. Pedro deixou de ser pescador, irmão. Ele deixou de ser um pescador. Sabe por quê? Ele deixou de ser quem ele quis ser para se tornar quem Cristo o criou. Para que Cristo criou? Vamos dizer assim. Então eu deixo de ser quem eu quero ser para ser o que Cristo quer que eu seja. Aí ele se torna um amigo de Deus. Então, Cristo, o Senhor quer que eu seja quem aqui? Você quer que você vai sair da tua casa, aonde você comprou, você vai lá para Curitiba, você chega lá, você vai falar com, eu ia falar careca, mas não dá para falar careca, com o missionário, com a missionária, aí você chega lá e se humilha com ele, conversa com ele, explica as tuas coisas, como que você está, e ele vai te chamar lá. Seria tão bom, se Deus falasse isso, seria tão maravilhoso. Mas não, quem tem que ter essa atitude, escolher isso, somos nós, irmão. Se nós queremos estar debaixo da ordenança e obediente de Deus ou não. É nós que fizemos escolha. Dentro de você tem escolhas a ser feitas. Então Pedro deixou de ser quem ele queria ser, para ser o que Cristo queria que ele fosse. Então Pedro é exemplo para nós, de confissão de fé, de liderança. Pedro era líder ou não era? Era líder, irmão. Pedro era um líder nato, Então, após a ressurreição de Jesus, Pedro emergiu como líder na igreja primitiva, pregando o evangelho, estabelecimento das bases da fé cristã. Quem conhece, menos o missionário aqui e o pastor Beto, e o pastor Marquinhos, cadê? Mas quem conhece as bases da fé cristã aí? Então, vou ensinar vocês, anote lá: arrependimento, a fé, o batismo e o recebimento do Espírito Santo. São essas as bases. Estou certo, missionário? Estou, né? Depois ele me corrige, não estava, filho. Mas são esses 4 pontos que Pedro pregava, as 4 bases do Evangelho. E a primeira pregação, irmão, gerou quantas almas? 3.000 almas. Um exemplo de humildade e de arrependimento. Pedro, mesmo com as falhas e mesmo negando Jesus, demonstrou humildade de se arrepender e buscar o perdão. Tornou-se exemplo de que é possível recomeçar mesmo após ter falhado. Ele é exemplo para nós. Pedro é exemplo de fé, andou sobre as águas. Quem andou sobre as águas aí? Ninguém, irmão, só ele.
exemplo de fé, perseverança, mesmo em meio às perseguições, mesmo em meio a desafios, ele continuou pregando o evangelho com firmeza, inspirando os cristãos a fazer o mesmo. Ele inspirava. Tinha gente que falava assim: eu quero ser que nem o Pedro. E ele falava: então vai. Referência para a igreja, como hoje, nós estamos aqui dando o exemplo dele. Mas por que nós buscamos a referência de Pedro? O porquê que Pedro se tornou referência? Porque Jesus era referência para ele. Quem é a sua referência hoje? Menos os pregadores. Mas quem é a tua referência hoje? Quem você busca ser? Jesus? Ou qualquer outro artista, né? Quem é a sua referência hoje? Quem inspira você para ser, talvez, né? Aqui, né, tem uns irmãos que tocam tudo, mas quem você é a tua referência hoje? Quem é a tua referência que você hoje talvez gasta tempo, talvez gasta dinheiro para se tornar talvez alguém parecido com? Quem é a sua referência hoje? Então, o que levou a Pedro a ser essa referência para nós? Jesus. Lucas capítulo 8, versículo 43 em diante, na NTLH. Havia ali uma mulher, vamos lá, isso aí, nisso chegou uma mulher que fazia 12 anos, quantos anos? 12 anos, irmão, que estava com hemorragia, e ela havia gastado com os médicos de tudo que tinha, já tinha gastado tudo, até o fundo de garantia, tudo, né? Mas ninguém havia conseguido curar. Vamos lá, 44. Ela foi atrás de Jesus e o tocou. O que ela fez? Só tocou na barra da sua capa, na capa dele, e logo o sangue parou de escorrer. E Jesus perguntou: quem foi que me tocou? E todos negaram. Ninguém, não fui eu, né? Então quem estava lá do lado de Jesus, vendo isso acontecer? Pedro disse: mestre, o povo está aqui, né, rodeando você, está tudo apertando você, o senhor aqui, e o que acontece, né? Está todo mundo aqui, todo mundo te toca. Vamos lá, 46. Mas Jesus disse: alguém me tocou, pois eu senti que de mim saiu poder. E Pedro olhando, saiu o poder de Jesus. O que tem nele? O que há nele? Jesus era exemplo, referência para Pedro. Saiu virtude de Jesus. Pessoas eram curadas através do poder que saía de Pedro. Vai ligando aí, irmão. Pedro olhava para Jesus e seguia seus passos. Pedro foi acolhido com amor por Jesus, foi ensinado por Jesus, foi transformado por Jesus. Pedro alcançou o olhar, começou a olhar a Jesus e ver os seus feitos, ver os milagres, e olhando com uma admiração incansável, vendo curas, libertações, transformações de pessoas, famílias sendo restauradas. Isso ele ficou maravilhado, ficou ou não ficou? E Deus não fez isso com você? Deus não acolheu você da forma que você era? Deus não ensinou você? Deus não transformou você? Você não ficou impactado com o amor dele? Que mesmo você sendo falho, ele te amou? Não vou perguntar agora, depois. Você tem visto curas? Eu vi curas já, muitas curas. Você tem visto milagres? Eu vi muitos milagres. Ao redor de você, tem pessoas sendo transformadas? Tem. Ó, tem uma galera do portão aqui, missionário. Já tem 2, 4, 6, 8, 10 pessoas missionárias. Dá para dar uma glória a Deus, igreja?
Glória a Deus. Pessoas sendo transformadas, irmão. Pessoas sendo alcançadas. Eu e você somos um canal. E esse canal não pode jogar água suja e limpa ao mesmo tempo. Se eu jogar água suja, eu vou estar ligado ao reino das trevas. Se eu estiver jorrando água limpa, eu estou ligado ao reino dos céus. Mas eu também tenho que ter uma referência, e a minha referência tem que ser Jesus, porque Ele me salvou, Ele me resgatou, Ele me limpou, Ele me purificou, me ensinou e continua me ensinando. Mas através de mim, através dos seus feitos, eu transmito isso através das minhas atitudes. E as pessoas não precisam mais eu colocar lá no Instagram, sou cristão, ó, estou na igreja, ó, estou isso, estou aquilo, ó, sou isso, sou aquilo. Não, irmão, através dos seus feitos, as pessoas vão olhar para você e ver em qual reino você está buscando essa água. Pedro não tinha medo, irmão, dos desafios. Atos 4:13 fala assim: membros do conselho superior ficaram admirados com a coragem de Pedro e João, pois sabiam que esses homens eram simples e sem instrução, e reconheceram que eles não tinham reconheceram que eles tinham sido companheiros de Jesus. O que quer dizer nessa passagem? Que eles viram o que estava acontecendo, os milagres através de Pedro, através de João e os seus discípulos, e eles viram que ali eram uns homens corajosos mesmo. Não tinha medo de orar na rua, não tinha medo de fazer nada, né? Então, Pedro agia com intrepidez. Quem sabe o que é intrepidez? Isso aí, amém, mas é diferente da ousadia. Ousadia, irmão, é você chegar lá, cheguei. A intrepidez é saber com quem você chegou, quem está com você. Então, a ousadia é quando você chega e fala assim: eu estou aqui e eu vou pegar essa guitarra, eu vou tocar e eu vou cantar, né? Meus irmãos não dêem risada, né? Mas a intrepidez é saber que realmente você sabe tocar e sabe cantar, sabe quem está com você, que é o Espírito Santo guiando. Então são coisas diferentes. Não, Pedro estava lá cheio da presença de Deus, cheio de convicção que quem estava com ele era maior do que ele, e quem estava com ele fez a transformação na vida dele e alcançaria as pessoas. Então nós estamos cheios de coragem e ousadia hoje, porque nós estamos apaixonados pelo Senhor. Amém? Glória a Deus. Então quem está fluindo através de nós? A presença de Deus. Glória a Deus por isso, pastor. Pedro saiu no barco, andou sobre as águas cheio de fé, e hoje aqui nós vamos sair daqui cheio do quê? De coragem, intrepidez, sabendo com quem está conosco, sabemos quem nós servimos, sabemos quem chama nós de amigo, sabendo quem nos acolheu, nos capacitou, nos educou, nos limpou. Porque, irmão, se eu tiver tudo sujo hoje, de barro, né? Você me abraçaria ou não? Fale a verdade, irmão. Não abraçaria, não. Mas, irmãos, essa sujeira que está dentro de nós não aparece. Talvez o barro que a gente fala, que é visível, mas agora o barro que talvez está dentro de nós, sujando aquela água que deveria ser limpa. E tudo aquilo que sai da nossa boca, através da nossa atitude, está sujando uma coisa pura, está sujando aquilo que deveria ser puro. Teve perdão para Pedro, e ele mudou tudo aquilo que tinha feito sobre a sua vida. Então, pois até ali ele falhou, mas quando ele começou a praticar aquilo que ele tinha visto, ele começou a ver o poder de Deus sobre a vida dele. Como a fé e a confiança em Deus pode capacitar uma pessoa a superar o medo e a enfrentar os desafios. Quantos de nós aqui, agora para encerrar, isso, Brian, quiser subir aqui, pode subir. Para encerrar, vamos só fazer um resumão aqui.
sobre a sua vida hoje. Qual reino que você está servindo? Qual virtudes que está saindo de você? Qual tipo de água tem saído de você? Qual argumentos que você usa para dizer que está ligado ao reino dos céus sobre a sua vida? Hoje, eu falei para um missionário, falei para alguns pastores, cara, está tão difícil fazer uma conclusão sobre isso, porque eu poderia pedir para vocês hoje, talvez pegar no WhatsApp aí, uma pessoa que você jogou água suja, em vez de jogar água limpa, e pedir perdão para ela e dizer que Jesus a ama. Talvez eu podia pedir para vocês orarem um pelos outros, e declarar cura sobre a vida de cada um que aqui está, porque há em você poder e virtude da presença de Deus, que você deveria estar cheio da presença de Deus, porque você é uma pessoa cheia da presença de Deus e apaixonada hoje. Eu poderia pedir para você, se você queria se tornar essa pessoa que flui rios de água viva, talvez eu poderia pedir para você, que tipo de fonte que você tem buscado, que tipo de fonte que você tem estabelecido a sua vida. Talvez eu poderia pedir muitas coisas aqui, mas uma coisa é certa, que quando nós estamos na presença de Deus, a pessoa que está ao nosso lado, ela é impactada, ela é cheia, ela sabe em quem nós estamos servindo, ela sabe realmente em quem nós temos crido e colocado nossas angústias, nossos sofrimentos. Ela sabe que realmente o tamanho do Deus que nós servimos. E através da minha atitude para outra pessoa, eu transmito a presença de Deus. Através das minhas atitudes. O que você tem transmitido através de você? Se o sol é Cristo, como o pastor falou ontem, através de você, vai refletir algo. O que está sendo refletido através de você? O que está saindo de você? O que tem saído de você? O que tem saído de você? Queria que você ficasse em pé. Feche seus olhos. Essa noite é uma noite onde que nós vamos entregar totalmente a nossa vida. Talvez Jesus não tenha sido referência para você. Talvez Jesus e a palavra dele não tenha sido referência para você aos dias de hoje. Mas ele alcançou a sua vida. Ele tem feito milagres na sua vida. Pedro poderia dizer muito bem: eu não quero ir com você. Talvez alguns de nós hoje no barco, ganhando talvez a vida, trabalhando, não poderíamos talvez, eu tenho conta, tenho aluguel para pagar, e quem é você? E ele fala: eu sou Jesus de Nazaré, eu vim aqui, se você quiser me seguir, me siga. E eu não vou poder, eu tenho muita coisa para fazer, eu tenho muita coisa para trabalhar, para fazer, e dinheiro para pagar meu aluguel, eu tenho um monte de conta para pagar. Talvez eu e você faríamos isso hoje. Pedro não, largou tudo. É uma decisão, é tua. Largou tudo e foi. E ele começou a ver os milagres que Jesus fazia. Os milagres que Jesus fazia. E ele começou a ver as pessoas sendo transformadas. Você foi alcançado por Jesus. Talvez a sua casa foi transformada. Talvez seu casamento foi transformado. E a água que deveria sair de você está limpa, está saindo suja. Como Pedro também negou Jesus. E ele falava que nunca ia negar, e negou. Ele errou. Ele foi falho. Talvez eu e você somos falhos, muitas vezes estamos sendo falhos, mas essa é uma noite onde nós podemos se arrepender e dizer: sim, eu quero voltar ao primeiro amor, mas eu também quero voltar às práticas aonde o Senhor é glorificado, as pessoas são alcançadas, as pessoas são transformadas através da minha vida.
E Pedro chegou um certo momento onde tinha um coxo sentado. E esse coxo falou: me dê uma moeda, tem uma moeda, um troquinho. Ele fala: eu não tenho nada, cara, mas eu vou te dar tudo que eu tenho. Levanta e anda. Levanta e anda. Levanta e anda. Hoje é uma noite de atitudes que nós possamos demonstrar através desse momento o que está sendo refletido na sua vida, o que você tem a oferecer para as pessoas que estão ao seu lado, o que você tem a oferecer para as pessoas que estão aqui neste lugar, o que você tem a oferecer para o seu pai, para a sua mãe, o que você tem a oferecer para os seus amigos lá fora, o que você tem a oferecer às pessoas que trabalham com você, o que você tem a oferecer às pessoas que estudam com você, o que você tem a oferecer às pessoas que não gostam de você. Pedro não tinha nada, dinheiro nenhum, mas ele tinha a presença de Deus sobre ele. Ele tinha a presença de Deus sobre ele, que era a maior de todas as coisas. É a maior de todas as coisas, é na presença de Deus que nossa família é restaurada. É através da presença de Deus que a cura interior dentro de nós. É na presença de Deus que nós somos insaciáveis e que fome e sede na presença dEle. Mas essa é uma noite de atitude. É você e Deus. É você e Deus. Quem você tem sido? O que você tem a oferecer hoje? Talvez você não tenha nada a oferecer, está vazio de Deus, vazio da presença dEle. As tuas atitudes têm sido inegáveis aos olhos dEle. Tem jorrado água suja na sua boca em vez da água limpa. As tuas atitudes têm entristecido o coração de Deus. Mas é uma noite de arrependimento. Nós estamos apaixonados pela presença dEle. Voltamos ao primeiro amor. Mas atitudes nós temos que demonstrar, e através dela pessoas são alcançadas. Eu quero que você comece a orar. Eu quero que líderes aqui comecem a interceder. Eu quero que os pastores comecem a interceder por vidas que aqui estão, talvez jorrando águas sujas essa noite, e saíram daqui jorrando água limpa, porque o mesmo perdão que houve para Pedro, haverá aqui neste lugar, e você sim se tornará uma nova criatura na presença de Deus, e pessoas serão alcançadas através de você. Você não será mais uma pessoa aonde vai fluir águas sujas, não vai sim refletir coisas do império das trevas, e sim vai fluir águas limpas e vivas da presença do Senhor. Vai sim refletir virtudes da presença de Deus, do reino de Deus através da sua vida. Comece a orar, comece a declarar sobre vidas que aqui estão, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, Senhor. Junto ao poço estava eu, quando o homem judeu, aleluia, a sede que havia é verdade, Senhor. em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar, tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Aleluia!
para mim, olhe para mim. O Espírito Santo está falando no meu coração. Há pessoas que precisam do perdão hoje. Preciso pedir perdão. Falar: Senhor, me perdoa por não ter refletido os rios de águas vivas que deveria ter refletido. Tem pessoas aqui que estavam jorrando águas sujas. Tem pessoas aqui que precisam voltar a fazer o que estavam fazendo antes. Pedro, quando estava sem Jesus, ele começou a praticar o que Jesus fazia. Talvez você parou de praticar aquilo que um dia você foi instigado, influenciado por Jesus a fazer, e hoje você não faz mais. Talvez você estava aqui tomando água de outras fontes e não da fonte da presença do Senhor, e é por causa disso que você não está fluindo mais rios de águas vivas. Jesus está aqui para perdoar você. Jesus está aqui para dar um novo recomeço na sua vida ministerial. Jesus está aqui para você ter um novo recomeço na sua vida cristã. Deus está aqui neste lugar para que você possa ter um novo recomeço, como Pedro teve um novo recomeço. Quando ele encontrou Jesus, ele saiu correndo e foi lá e abraçou, e Jesus redimiu a vida dele. Quem quer hoje ter um novo recomeço na presença do Senhor? Quem hoje quer começar novamente, dizer: eu quero fluir rios de águas vivas através de mim, eu quero fluir tudo aquilo que um dia eu fui alcançado por alguém. Talvez alguém orou por mim, talvez alguém jejuou por mim, talvez alguém, em nome de Jesus, através das suas atitudes eu fui alcançado, e eu deveria transmitir isso e não estou transmitindo. Através de mim não está saindo mais nada, e eu quero transmitir esse rio de águas vivas. Quero fluir. Que você possa, em nome de Jesus, erga a sua mão, aquele que quer hoje um perdão do Senhor, dizendo: me perdoa, Pai, por não ter feito o que deveria ter feito. Me perdoa por não ter falado aquilo que eu deveria ter falado. Me perdoa por não fazer aquilo que eu deveria fazer. Me perdoa, me dá um novo recomeço. Me faz eu fluir esse rio de águas vivas, que eu possa beber dessa fonte, aonde nunca mais eu terei sede, que nunca mais eu procurarei água em outro lugar, a não ser na sua presença. Me perdoa. Que você possa dobrar seus joelhos aí. Um arrependimento hoje, em nome de Jesus, um arrependimento, e que você possa, em nome de Jesus, clamar pela presença do Senhor. Aleluia, aleluia. E aqueles que estão aí ao seu lado, que não dobraram os joelhos, começa a orar por ele, começa a orar, coloque as mãos, coloque a mão sobre essa pessoa e ore por ele, ore por ele, ore, ore. Mulheres com mulheres, ache alguém aí, ore, comece a declarar rios de água viva sobre essa pessoa, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Rios de águas vivas, tu és a fonte, tu és a fonte, eu me alimento de ti, eu bebo da tua água, eu não tenho mais sede, pois eu bebo da tua água, Deus. Eu não tenho mais sede, eu não tenho mais sede. Tu me sacia, tu és a fonte de águas vivas, fonte de águas vivas. Tu és, Senhor, o meu alimento. Eu não tenho mais fome, eu não tenho mais fome, pois tu és o meu pão, tu és o meu pão, Jesus, tu és o meu pão, a minha água, tu és a minha
de beber. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar, dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar, tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és Levante suas mãos. quem a minha Declare isso. esperou, Declare isso, igreja. fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Dê uma forte salva de palmas a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, povo santo. Meia hora vocês conseguem ir no banheiro e comer? Meia hora? Ok? 7h10, em ponto, sem atraso, nós voltamos.